Pata Seca, o escravo forçado a ter 200 filhos. Imagine ser reduzido a uma mera ferramenta de reprodução. Imagine ter sua humanidade arrancada de tal forma que seu corpo se torna apenas um instrumento para gerar lucro a outro ser humano. Esta não é apenas uma história sobre a brutalidade da escravidão no Brasil. É a história de Pata Seca, um homem cuja existência foi transformada em um pesadelo de exploração reprodutiva que choca até os dias de hoje. A realidade cruel da escravidão reprodutiva. Pata Seca foi um homem escravizado que viveu no Brasil durante o século XIX, em uma época em que a desumanização de pessoas negras atingia níveis inimagináveis. Sua história representa uma das faces mais perversas do sistema escravocrata brasileiro. A reprodução forçada de seres humanos como se fossem animais de criação. Após a proibição do tráfico transatlântico de escravos em 1850, com a Lei Eusébio de Queiroz, os fazendeiros brasileiros precisaram encontrar novas formas de manter e expandir sua mão de obra escravizada. A solução encontrada por muitos foi transformar suas fazendas em verdadeiros criadouros humanos, onde homens e mulheres eram forçados a procriar para garantir a continuidade do sistema. Quem foi Pata Seca? O homem conhecido como Pata Seca era um africano de estatura imponente, força física notável e saúde robusta. Características que, aos olhos cruéis de seu proprietário, o tornavam o reprodutor perfeito. Seu apelido derivava de uma característica física marcante, seus pés extremamente ressecados e rachados, resultado de anos de trabalho extenuante sob o sol escaldante. Ele foi escolhido por seu senhor para uma função específica e hedionda: ser forçado a engravidar o maior número possível de mulheres escravizadas na fazenda. Pata Seca não tinha escolha, não tinha voz, não tinha direito sobre seu próprio corpo. Ele era propriedade e, como propriedade, era usado da maneira que seu dono julgasse mais lucrativa. O sistema de reprodução forçada. A lógica econômica por trás dessa prática era simples e perversa. Cada criança nascida de uma mãe escravizada também seria escravizada, representando um ativo valioso para o fazendeiro. Quanto mais crianças nascessem, maior seria a fortuna do proprietário, sem que ele precisasse investir na compra de novos escravos. Pata Seca foi submetido a um regime de acasalamento forçado com dezenas de mulheres. Estimativas históricas sugerem que ele pode ter sido pai de aproximadamente 200 crianças ao longo de sua vida. Esse número assombroso não representa família, amor ou paternidade. Representa violência sistêmica, estupro institucionalizado e a total negação da humanidade de todos os envolvidos. As mulheres escravizadas nessa situação eram igualmente vítimas, forçadas a suportar gravidezes indesejadas, partos sem cuidados médicos adequados e a criação de filhos que poderiam ser vendidos e separados delas a qualquer momento. O trauma dessas experiências ecoava por gerações. A vida além da reprodução. Além de ser usado como reprodutor, Pata Seca também desempenhava trabalhos pesados na fazenda. Sua rotina era marcada por jornadas exaustivas nos campos, sob o sol implacável do interior brasileiro. Ele não tinha descanso, nem dignidade, nem perspectiva de liberdade. Relatos históricos sugerem que Pata Seca desenvolveu uma personalidade marcada pelo sofrimento silencioso. Ele era descrito como um homem de poucas palavras, cujo olhar carregava o peso de uma existência que lhe foi roubada. Cada filho gerado representava não apenas outra vida trazida ao mundo em correntes, mas também um lembrete doloroso de sua própria falta de autonomia. O contexto histórico da escravidão no Brasil. Para compreender plenamente a história de Pata Seca, é necessário entender o contexto mais amplo da escravidão no Brasil.
O país foi o último das Américas a abolir a escravidão em 1888 e recebeu o maior número de africanos escravizados durante o período do tráfico transatlântico. Estima-se que cerca de 5 milhões de pessoas tenham sido trazidas à força para o território brasileiro. A escravidão brasileira foi marcada por uma violência extrema e por uma desumanização completa das pessoas negras. Elas eram tratadas literalmente como mercadorias, compradas, vendidas, alugadas e, como no caso de Pata Seca, criadas como se fossem gado. A reprodução forçada não era uma prática isolada. Em várias fazendas pelo Brasil, homens e mulheres escravizados eram emparelhados de acordo com critérios estabelecidos pelos senhores, que buscavam melhorar a raça de seus escravos ou simplesmente aumentar seu número. Essa prática revela uma das dimensões mais perturbadoras da escravidão: o controle total sobre a sexualidade e a reprodução das pessoas escravizadas. O legado e a memória. A história de Pata Seca, embora específica, representa a realidade de incontáveis homens e mulheres que viveram sob o jugo da escravidão no Brasil. Sua história nos força a confrontar verdades desconfortáveis sobre nosso passado e sobre as fundações sobre as quais nossa sociedade foi construída. O trauma da escravidão não terminou com a abolição em 1888. Suas consequências reverberam até hoje na forma de racismo estrutural, desigualdade social e na negação sistemática de oportunidades à população negra brasileira. As feridas abertas pela escravidão ainda não cicatrizaram completamente. Preservar e contar histórias como a de Pata Seca é fundamental para que possamos compreender a profundidade do horror que foi a escravidão e para que nunca esqueçamos o preço humano pago pela construção da riqueza de alguns. Cada vida escravizada tinha nome, tinha história, tinha sonhos que foram brutalmente sufocados. Reflexões necessárias. A história de Pata Seca nos lembra que a escravidão não foi apenas um sistema econômico. Foi um sistema de terror, violência sexual, destruição familiar e aniquilação da dignidade humana. Homens como Pata Seca foram transformados em instrumentos, suas identidades apagadas, seus corpos explorados até a exaustão. Quantos filhos Pata Seca conheceu verdadeiramente? Quantos ele pôde abraçar, educar, amar? A resposta provavelmente é nenhum ou muito poucos. Ele foi impedido de exercer a paternidade em qualquer sentido real do termo. Seus filhos eram propriedade do mesmo homem que o escravizava, nascidos para uma vida de sofrimento semelhante ao seu. Hoje, quando falamos sobre reparação histórica, quando discutimos políticas de igualdade racial, quando confrontamos o racismo em suas múltiplas formas, estamos lidando com o legado de homens como Pata Seca e de milhões de outros que sofreram sob o sistema escravocrata. A história de Pata Seca é dolorosa, perturbadora e necessária. Ela nos mostra que a escravidão não foi um capítulo distante e abstrato de nossa história, mas uma realidade concreta de violência, exploração e desrespeito à vida humana. Cada número, 200 filhos, 5 milhões de africanos escravizados, 300 anos de escravidão, representa pessoas reais, com vidas reais, que foram brutalizadas por um sistema que as via como menos do que humanas. Lembrar de Pata Seca é honrar sua memória e a memória de todos aqueles que sofreram. É reconhecer a dívida histórica que nossa sociedade tem com a população negra. É comprometer-nos a nunca permitir que tal desumanização aconteça novamente. E é trabalhar ativamente para construir uma sociedade onde a dignidade de cada ser humano seja verdadeiramente respeitada, independentemente da cor de sua pele. A história não pode ser apagada, mas pode e deve ser lembrada.
para que possamos aprender com os erros do passado e construir um futuro mais justo para todos. Muito obrigado a todos, até a próxima.